Fala galera, tudo jóia? Sou o professor Eduardo. Vamos lá. Hoje vamos falar de um assunto extremamente importante, tá pessoal? Que é frações, tá? Em latim, fractus, que significa partido, tá? Então a ideia central é pegar um inteiro, tá? E dividir em partes iguais, tá? E separar o que for necessário. Tranquilo? Então a definição: a divisão de um inteiro em partes iguais. Elemento e leitura. Então a gente tem 4, né, essa fração aqui, em 10, onde o 4 representa o numerador, que representa, né, a quantidade de partes que foi considerada. Entre 10, né, que se chama o denominador, né, representa o quanto que o inteiro foi dividido. Beleza? Então a gente pega um inteiro, tá? Divide em 10 partes iguais, tá? O denominador vai representar esse total. E nós pintamos 4 quadradinhos aqui, tá? Que foi as partes que foi considerada. O exemplo pode ser o seguinte, né? Você tem uma barra de chocolate. Se você comer a barra toda, né? Você comeu o inteiro dela. Se você dividir essa barra em 10 partes iguais, né? Para ir comendo ao longo do dia, aí em um determinado momento você percebeu que você comeu 4 partes, né? No total de 10. Então você comeu 4 décimos. Tranquilo, pessoal? Então essa é a parte introdutória de frações. Vamos dar um outro exemplo, tá? Imagina que você comprou uma pizza. Se você está com muita fome, né? Se você está com muita fome, se você comer a pizza toda, você comeu o inteiro, né? O total, beleza? Só que olha só, geralmente a gente divide, né? Vamos dividir ela em 4 pedaços. Então a gente faz uma reta, divide em 2 pedaços, fazemos mais uma, dividimos em 4 pedaços. Aí no dia que você tá tranquilo, né? Você não tá com tanta fome, você vai lá e come um pedacinho. Então na hora que você comer um pedacinho aqui, quanto que esse pedacinho representa, né? Do todo, né? Essa é a parte considerada, então essa é o numerador. E o denominador representa, né? O todo. Então essa parte vai representar 1, né? Que foi a parte considerada, no total de 4 pedaços. Então, a pessoa comeu 1/4 da pizza. Tranquilo, pessoal? Então, vamos avançar. Então, bora classificar as frações, tá, pessoal? Vamos lá. Fração própria. São aquelas que representam, né, menos que o inteiro, onde o numerador vai ser sempre menor que o denominador. Tranquilo? Um exemplo é 2/7, né? Então, a gente tinha uma barra inteira, né? Dividimos em 7 partes iguais e utilizamos 2 partes, tá? Então, 2 no total de 7. Tranquilo? Então, a impróprias, tá, pessoal? São aquelas que representam mais que o inteiro, tá? Um exemplo é 6/4. Então, a ideia da pizza, né? Então, a gente pega uma pizza, divide ela em 4 partes iguais. Se você consumiu toda a pizza, né? Você consumiu o inteiro, tá? Só que aí você vai, né? Você está com muita fome e vai comer mais 2 pedaços de uma outra pizza que foi dividido em 4 partes iguais, tá? Então vai representar 6/4. Tranquilo? Então, fração imprópria vai ser aquela fração que o numerador vai ser maior que o denominador. Beleza? Vamos avançar. Frações aparentes são aquelas que representam inteiros, onde o numerador é dividido pelo denominador. Um exemplo é 5/5. Então a gente tem um inteiro, divide em 5 partes iguais, né? E consumimos os 5 pedaços. Então 5/5 representa um inteiro. Tranquilo? Um outro exemplo é uma fração imprópria 9/3, né? Então representamos 3/3 mais 3/3 mais 3/3, que somando tudo, né, dá 9/3. 9/3 é a mesma coisa, né, que 3 inteiros. Eu consigo dividir 9 por 3, dá 3. Tudo bem? Então, as frações aparentes são essas, que eu consigo dividir o numerador pelo denominador. E, para fechar esse primeiro bloco, os números mistos, né? Então, os números mistos é a forma de escrever uma fração misturando, né, números inteiros e fracionários. Um exemplo, 17/3. Então, a gente vai representar lá. A gente utiliza como base sempre o denominador, tá, pessoal? Então, fica como uma dica. Como nosso total, né? Então, ó, 3/3
mais 3 terços, mais 3 terços, mais 3 terços, mais 3 terços, mais 2 terços. O que acontece aqui? Então aqui tem 3, 6, 9, 12, 15, certo? Mas a gente, 15, né, no total de 3. Só que a gente quer 17 terços, então a gente falta mais 2 terços. Tranquilo? Então a fração mista a gente vai separar, então a gente tem 1 inteiro, 2, 3, 4, 5 inteiros, né? E 2 terços. Tranquilo? Então a fração mista a gente vai utilizar nas frações impróprias. Tranquilo? Então, pessoal, se esse vídeo ajudou vocês, não esqueça de compartilhar e curtir. Valeu!